Bom, vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho de programação orientada a objeto, né? E não tem como falar de programação orientada a objetos se você não falar de UML. Né? O UML é a Unified Model Language, ou se você preferir em português, a linguagem unificada de modelagem. Né? É o padrão para você fazer um modelo de sistemas orientado a objeto. Ela é baseada nos modelos, né, dos três grandes métodos de Book, Rambaud e Jacobson, né? E a ideia é utilizar diagramas para você poder criar modelos documentados do desenvolvimento do software. Né? A OML ela tem várias versões, né? Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um material oficial que vai apontar para onde tem toda a documentação da OML. Né? Porque existe uma disciplina própria, né, dentro dos cursos de computação de uma forma geral, que trabalha o ML, que é a engenharia de software, que é responsável pelo entendimento e criação dos softwares aí sendo documentados com a UML. Bom, esse primeiro diagrama aqui que nós estamos vendo aqui, né, é o diagrama de use case. Esse diagrama ele serve para tratar a análise de requisitos do sistema. Então você vai lá e conversa, faz as entrevistas, né, levanta todos e depois modela de acordo com o diagrama aqui de use case, né, fazendo as ações aqui nesses ovais, né, e o usuário com uma pessoa externa ao sistema. Né, o usuário pode ser outro sistema? Claro que pode, né? Às vezes o sistema ele vai receber dados no sistema externo. Então, mas mesmo assim ele vai ser representado por esse cara aqui porque ele indica algo externo ao sistema. Então, nesse caso aqui, eu tenho o exemplo de um sistema que o usuário aciona o interruptor. E o interruptor ele pode acender a lâmpada ou ele pode apagar a lâmpada. Né? Então, é aquela ideia que você chega na sua casa à noite, você vai lá e você não liga a lâmpada direta. Né? Para você ligar a lâmpada, você tem que acionar o interruptor. O interruptor basicamente tem aí duas posições, né? A posição de liga e desliga, que manda ou não manda a tensão elétrica para a lâmpada. Terminado isso, né, eu vou lá e crio um diagrama de classe. Né? Com certeza o diagrama de classe é o diagrama mais fundamental e utilizado dentro da UML. Né? Ele é apoio, ele é base para todo o resto, né? Porque feito e estudado o diagrama de use case, começamos a trabalhar as classes com seus métodos. Então eu tenho aqui um pacote, né, chamado exemplo lâmpada, que é esse grande aqui. Né? Temos a classe interruptor, o nome da classe fica aqui em cima. Temos a posição, que é um atributo. Né? Ele tem um menos na frente que indica um atributo privado, que quer dizer encapsulado, ninguém tem acesso externo, somente a classe interruptor, o que é importantíssimo na orientação a objeto. Né? E nós temos aqui e embaixo nós temos os métodos. Né? Então é dividido nessas três partes a classe: nome, atributos e métodos. Nesse caso aqui, o método do interruptor é o acionar. Ele vai acionar uma lâmpada, né, e vai mandar uma mensagem para a lâmpada. Então o interruptor acende, no nosso caso aqui, uma lâmpada. Eu posso colocar aqui esse texto aqui explicativo, né, e a direção que a ação acontece. A UML deixa eu fazer isso. Eu tenho aqui a lâmpada, né, a classe lâmpada. A lâmpada tem um estado, né, estado ligado e desligado. O interruptor também tem a posição, que é ligado e desligado. E ambos aqui eu vou utilizar a notação padrão. Tanto a posição do interruptor como o estado da lâmpada vai ser 0 para desligado e 1 para ligado. Certo? Então, as ações da lâmpada eu tenho ligar, desligar e get estado. Ligar e desligar é uma coisa simples, né? Ela vai ligar e desligar a lâmpada, e o get estado vai obter o estado da lâmpada para saber se ela está ligada ou não. Né? Com isso nós conseguiremos simular o processo da lâmpada.
Outro diagrama que eu acho bastante importante é o diagrama de sequência, né? Nele a gente verifica como vai funcionar a passagem de mensagem entre os objetos. Então eu tenho aqui o usuário que vai acionar a lâmpada, vai acionar o objeto interruptor, e esse objeto interruptor ele vai mandar uma mensagem para a lâmpada, que é a mensagem ligar. Então esta passagem aqui indica a troca de mensagens entre a lâmpada e o interruptor, certo? Aqui eu tenho o segundo caso, onde o usuário aciona a lâmpada e a lâmpada manda a mensagem, e o interruptor, o usuário vai sempre acionar o interruptor, gente. O usuário aciona o interruptor e o interruptor manda a lâmpada desligar. Então eu tenho duas ações que vai mandar mensagens para o objeto lâmpada, que vai gerar as ações aqui de ligar ou desligar a lâmpada. No caso aqui, esse diagrama de sequência ele é engraçado, né? Porque ele trabalha da seguinte forma: eu tenho o usuário e eu tenho o que nós chamamos de linhas do tempo, que é o tempo que a ação ocorre. Então e a ordem, né? Pode ver, eu tenho 1.1. Então significa que o usuário primeiro vai acionar o interruptor, que vai mandar a mensagem para a lâmpada de ligar. Então 1.1. Depois eu tenho a ação 2, que ele vai acionar a lâmpada de novo e o interruptor e o objeto interruptor vai enviar uma mensagem para a lâmpada para desligar. Certo? Então com isso aqui a gente consegue modelar, né, como vai ser usado o interruptor, lâmpada e o usuário. Né? Os nossos próximos passos agora vai ser pegar e transportar isso aqui para a linguagem Java. Né? E aí nós vamos trabalhar com NetBeans aqui, que é mais simples para fazer essa parte de interface gráfica, e vamos ver isso aqui na prática. Bom, vamos lá. Uma vez terminado, né, o entendimento do que está sendo pedido através da UML, nós vamos criar na prática as duas classes aqui, interruptor e lâmpada. Então eu estou com o NetBeans aberto aqui, eu estou usando a versão 8.1, né, com o Java 8, e vamos criar um novo projeto. Certo? Então eu tenho aqui várias opções de projeto, eu vou criar uma aplicação Java normal, né, próxima onde ele vai ficar estacionado, o nome da aplicação, vou chamar ele de APL Lâmpada, vai ser o nome da minha aplicação. Aí ele vai criar a classe principal chamado APL Lâmpada, dentro de um pacote já chamado APL Lâmpada, que ficou meio estranho aqui, que ficou a plâmpada. Mas tudo bem. Vou finalizar, né, ele vai criar o projeto para mim. Então ele criou aqui o projeto já com o código fonte do main aqui, que vai ser o principal que vai chamar todo mundo. Né, como que está organizado o NetBeans? Né, ele tem as bibliotecas básicas do Java, aqui do Java 8, né, que já são transportadas no momento que você constrói a aplicação. Né, então, agora eu vou criar uma nova classe. Então, eu venho aqui no arquivo, né, novo arquivo, é uma das formas de criar. Eu vou escolher o que eu quero. Eu quero uma classe Java. Próximo, a primeira classe que eu vou criar é a classe Lâmpada. A classe Lâmpada está dentro do pacote exemplo Lâmpada, que foi o pacote que nós determinamos aqui. Então eu vou seguir o exemplo que está aqui. Exemplo Lâmpada. Então eu vou ter a classe Lâmpada dentro do exemplo Lâmpada. Vou mandar finalizar, ele vai criar aqui. Então a minha classe já está pronta para ser programada. A primeira programação que eu vou fazer, né, é criar os itens de acordo com o que está pedindo aqui no Lâmpada. Então eu vou criar o estado, que é privado. Então toda vez que tiver o menos é privado, estado do tipo int. Então private int estado. Então eu criei aqui
o atributo estado. Private é porque está menos lá. O segundo, agora, na segunda parte, vamos criar os métodos. O primeiro método é ligar, né, que é um método público. Então eu coloco lá public void porque não devolve nada, né? Ligar. O que vai ter dentro desse método? Simplesmente vai trocar o estado da lâmpada para 1. Que 1 indica para nós que o estado está ligado. Vamos fazer aqui agora o método desligar, né? Public void desligar. Estado recebe 0, que significa que a lâmpada vai estar desligada. E o último aqui é o get estado, que devolve um int, né? Porque que lá o void não devolve nada e o get estado devolve um int. Então vamos lá. Nesse caso aqui não vai ser public void, vai ser public int, porque ele devolve o int get estado. Return estado. Ele vai retornar o estado da lâmpada. Então aqui eu tenho a minha classe lâmpada pronta. Eu vou salvar aqui, né, todo o projeto. E agora eu vou criar a classe interruptor, que vai mandar a mensagem para a lâmpada. Então eu vou aqui de novo aqui no arquivo, né? Posso aqui novo arquivo, classe Java, interruptor, vai estar mesmo dentro do pacote, mesmo pacote do outro. Finalizar. No caso aqui eu tenho o interruptor e vou ver o que eu tenho lá. No interruptor eu tenho um atributo único que é a posição, que é privado. Então, private int posição. Lembrando que é sempre importante não colocar caracteres especiais nem em atributos e nem em métodos. Eu vou criar aqui um método acionar, que vai mandar uma mensagem para a lâmpada. Então é um método público, public void acionar, e vou passar a lâmpada como parâmetro. Agora vou salvar, vou sempre salvando, tá? Porque a gente nunca sabe, uma hora ou outra que o computador vai travar. Então eu vou sempre salvando. Agora nós vamos fazer o que acontece quando o acionar é chamado. Então vamos aqui criar o método acionar, né? Vamos primeiro verificar a posição. Então se a posição do interruptor for igual a 0, o que ele vai fazer? Vai mudar a posição para 1 e vai mandar uma mensagem para a lamp, falar lamp, liga. Então aqui eu estou fazendo exatamente o que está lá no diagrama de sequência, mandando a mensagem do interruptor para a lâmpada. Mas se não for 0, quer dizer que a lâmpada já está ligada. Então vamos lá, vamos trocar a posição para 0 do interruptor e vou falar lamp desliga. Certo? Então tá pronto aqui as nossas classes, né? Na próxima parte, né, eu vou criar uma interface gráfica que vai simular uma lâmpada ligando e desligando, utilizando a classe lâmpada e a classe interruptor aqui. Não esqueça de salvar o projeto sempre, porque toda vez que se salva ele já cria para mim, né, os bytecodes Java aí, né, e já verifica os erros e corrige os erros que porventura existam. Até a próxima.